Os governadores de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais pediram a revogação do decreto do presidente Lula que regula o uso da força policial. Os detalhes ao vivo com a Aline Becht, que volta aqui à nossa programação, ao Jornal da Manhã, para trazer esse impasse, porque eu me lembro até mesmo daquela reunião que foi realizada entre o presidente Lula com os governadores, até houve um impasse também com o governador de Goiás, em relação que o estado de Goiás seria exemplo, por isso ele que deveria então falar para todos os outros estados como que deveria ser a regulação da força policial, a criação do chamado SUSP, da segurança pública, e agora essa discussão e os governadores se posicionando sobre a revogação. Quais os detalhes você traz para a gente, Aline? Olha, David, já existia mesmo aí alguns argumentos por parte dos governadores em relação à PEC da Segurança Pública que foi apresentada pelo governo federal, Essa nota, como você bem disse, foi assinada pelos governadores Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema e também Cláudio Castro. E aí eles alegam que o governo federal busca regular as atribuições, as ações que são feitas pelas polícias estaduais. Os governadores disseram nessa nota conjunta que a medida, abre aspas, busca beneficiar a ação de facções e pune homens e mulheres que diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade, fecha aspas. Esse decreto do uso da força, eu lembro a vocês que ele foi publicado pelo governo federal na última terça-feira, prevendo o uso de arma de fogo somente como último recurso em caso de risco pessoal e o uso da força também sendo evitado a todo momento pelos os policiais estaduais e municipais. Esse decreto foi aprovado após a criação de um grupo de trabalho que contou com a participação do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Nacional do Ministério Público e também do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Políticas Militares, entre outras entidades da área da segurança pública que acabaram contribuindo também com esse grupo de trabalho que foi monitorado, foi liderado aí pelo Ministério da Justiça. É importante de dizer que, apesar dessas orientações do texto não serem obrigatórias do decreto, elas servirão como condições para o repasse do Fundo Nacional da Segurança Pública, que hoje é o principal financiamento da área da segurança pública no Brasil. Em 2025, por exemplo, já é estimado pouco mais de 1,1 bi de recursos para o Fundo da Segurança Pública, para os estados. Em uma postagem nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acabou falando sobre esse assunto. Ele disse que o decreto coloca os policiais em risco e tenta tirar dos estados os recursos dos fundos penitenciário e também de segurança. Antes do decreto, como a gente disse aqui inicialmente, havia já uma argumentação, uma rincha relacionada, um ruído, na verdade, relacionado à PEC da Segurança Pública que foi apresentada pelo governo federal com o objetivo de unificar essas forças policiais estaduais e municipais às forças federais para o combate ao crime organizado. Porém, os governadores chegaram a argumentar durante o Fórum de Governadores aqui em Brasília também sobre a retirada dessa autonomia dos estados em relação às suas forças policiais, fazendo com que elas, de certa forma, se tornassem federalizadas aí pela União. E agora, além da PEC da Segurança Pública, desse ponto da autonomia dos estados, os governadores acabam questionando também o repasse desse Fundo Nacional, que é o financiamento da segurança pública no Brasil. O consórcio dos governadores do Sul, nessa nota conjunta ainda, além de reivindicarem esses pontos, eles acabaram demonstrando ali soluções, apresentando soluções que eles julgam serem importantes, que precisam ser modificadas, como, por exemplo, mudar a divulgação ali do compartilhamento de informações da tornozeleira eletrônica, ou seja, validar o compartilhamento dessas informações sem uma autorização prévia judicial, caso haja a violação da tornozeleira eletrônica, e sugerem também que os membros de organizações criminosas sejam incorporados à lei do crime hediondo, fazendo assim com que essas pessoas
cumpram penas mais severas. Além desses governadores que assinaram toda essa nota conjunta, os nomes de Renato Casagrande, Jorginho Melo e Eduardo Leite, que no caso seria Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não constam nessa manifestação aí dos governadores do Sul a respeito desse decreto. David. Muitas narrativas em torno desse tema, né, Aline? Muito obrigado pelas suas informações. Eu vou continuar repercutindo esse assunto com os nossos analistas, porque, assim, cada estado tem a peculiaridade realmente, os governadores argumentam isso, porque não pode ser uma diretriz geral para cada estado agir com a força policial. Mas o decreto mudaria o que, de fato, Diogo da Luz, para as ações policiais, tanto no estado de São Paulo, Paraná, enfim, os governadores que estão argumentando e até mesmo pedindo a revogação desse decreto? Acho importantíssima a questão que você traz, David, porque conceitualmente eu sou contra qualquer imposição que venha de cima para baixo, que fira a autonomia de estados e municípios. Mas se a gente olhar na prática, o que esse decreto diz é o que já está nas leis internacionais e nacionais. Ele não traz nada de novo, não traz nenhuma obrigação. Ele fala em cuidados, logicamente que tem que tomar cuidado para se usar uma arma. E fala que tem que se seguir protocolos, e tem que se seguir protocolos mesmo. E eu sempre ouço de policiais experientes que uma polícia só pega na arma quando precisa tirar. Um bom policial não tira a arma do coldre se não vai atirar. Isso eles dizem. Portanto, é preciso realmente muito cuidado. Então, esse decreto não vai mudar nada na prática. A discussão, no fundo, é muito mais política e até eleitoral que está acontecendo. Agora, Gesualdo, tem uma questão também que está sendo bastante discutida sobre a criação do chamado SUS da Segurança Pública, para criar essa unificação. Para quem está nos acompanhando nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, vou explicar que basicamente eles querem unificar os sistemas. Como, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime no Paraná, ela vem para São Paulo, muitas vezes o sistema não é interligado. Então, as forças de segurança nem sabem que a pessoa cometeu um crime no outro estado. Então, o governo federal defende isso. Só que a narrativa dos governadores também se baseia em relação a essa autonomia que seria deixada de lado e o governo federal que estabelecia as diretrizes. Você acha que as discussões tendem a avançar em qual caminho? Davi, você tem tanta razão quando você disse essa unificação do combate à criminalidade, que eu destaco um ponto. Algumas polícias estaduais, que a Polícia Civil e a Polícia Militar não conversam entre si numa investigação. Isso sem dizer de outros agentes como a Polícia Federal. Combatem o mesmo tipo de crime, talvez o mesmo criminoso, mas não há troca de informações entre eles. Isso precisa ser unificado. É importantíssimo que, por um crime hoje que tem um perfil transestadual e transnacional, as polícias estejam preparadas nesse sentido. Em relação ao decreto do uso da força policial, conforme a Aline nos trouxe na reportagem, foi conversado com o Conselho Superior do Ministério Público, foi conversado com algumas polícias, mas parece que deixaram de conversar com os governadores, que são exatamente a ponta de todo esse combate. A autonomia para a segurança pública tem que ser preservada em razão das peculiaridades. Combater criminalidade nos morros do Rio de Janeiro é diferente de combater criminalidade numa outra região central de São Paulo. E aqui não é nenhum discurso sectarista, é um discurso de realidade econômico, social, mas principalmente também geográfico. A própria geografia leva em consideração essas peculiaridades, essas regionalidades no combate à criminalidade. Faltou talvez um pouco mais de diálogo, porque na essência o decreto, como disse o Diogo, não inova em absolutamente nada. Agora, a unificação, ela também pressupõe avanço ainda maior sobre a federação, que é muito importante que a gente respeite a autonomia de estados e municípios. E vejam que, se um carro vai de um estado para o outro, o sistema de cobrança de multas funciona perfeitamente. Cobra-se multas de automóveis de qualquer estado do país e não é unificado o sistema. O que nós precisamos não é de unificação, mas sim que se aplique ao mesmo padrão que se dá na cobrança de impostos e multas para a troca de informações entre as polícias. É muito fácil fazer isso com a tecnologia que nós temos. Basta quererem, não precisa a União, o governo federal entrar para centralizar tudo, que vai acabar nivelando a qualidade por baixo. Isso vai ser pior.
E tem outras questões também, né, que faltam consenso, como, por exemplo, o uso de câmeras corporais, sobre a maneira da abordagem, que os governadores discutem bastante isso, porque, de fato, como foi analisado aqui pelos nossos comentaristas, que os policiais jamais pegam na arma sem a necessidade real, sem que a vida deles também esteja em risco. E as câmeras são importantes para demonstrar que a ação foi legítima contra uma atitude ofensiva. Então, realmente, diferentes pontos precisam ser discutidos em relação a essa proposta, mas todos precisam ser ouvidos, e não por meio de um decreto ou até mesmo por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição.